Nosso grupo é composto por Clarice Fenelon, Laís Marques, Bernardo Dias, Arthur Cavalcante, Júlio de Góes, Luísa Bering, Stephanie Dias e hoje viemos falar sobre os genes relacionados à domesticação animal. Mas primeiro, o que seria a domesticação? A domesticação é um processo utilizado pela humanidade há milhares de anos a fim de selecionar animais com as características mais desejáveis, no caso dos cães, a docilidade, para cruzar entre si e produzir descendentes com as características de interesse escolhidas. Esse processo só é possível por causa dos genes que exercem um papel fundamental na expressão do perfil de um indivíduo. Os seres humanos aplicaram isso a diversos animais, como cães, porcos, cavalos e outras espécies importantes para seus interesses. Esse processo começou principalmente na Ásia, onde a humanidade deu início à agricultura. Algumas pesquisas foram feitas para se estudar esse assunto, como, por exemplo, os experimentos de Dmitry Belyaev com o cruzamento de raposas na época da União Soviética e o experimento de Anna Kukielkova. Bom, sobre o experimento de Belyaev. Dmitry Belyaev foi um pesquisador e geneticista soviético, nascido em 17 de julho de 1917 e falecido em 14 de novembro de 1985. Sua pesquisa e experimentos com raposas cinzentas se basearam no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Inicialmente, Dmitry coletou para seu experimento 30 raposas macho e 100 fêmeas. Todas as escolhas foram baseadas unicamente no experimento de domesticação de cada indivíduo, priorizando sempre aqueles mais dóceis. Os animais eram mantidos num cativeiro do laboratório e colocados para procriar. Dmitry fazia questão de não treinar os filhotes e dar a eles o mínimo de contato humano possível, garantindo assim que toda a domesticação dos filhotes viesse de origem unicamente genética. Os testes com raposas cinzentas é realizado da seguinte maneira: quando o filhote completa 1 mês de idade, o condutor do experimento oferece a ele comida em sua mão, enquanto tenta acariciar e segurar a raposa com a outra mão. Este teste é feito 2 vezes, uma dentro da jaula e outra com o animal andando livremente junto a outros filhotes. O teste é repetido mensalmente durante 9 meses, até o filhote atingir a maturidade sexual. Faça então uma avaliação final com alguns testes, que pontuam o nível de domesticação do filhote. Após a classificação dos indivíduos relativa a seu nível de domesticação, Dmitry permitia o cruzamento apenas entre aqueles que eram classificados como os mais dóceis e menos medrosos, de forma a perpetuar apenas a genética desejada. A cada geração bem-sucedida, menos de 20% dos animais eram colocados para procriar. Mais de 40 gerações depois, nota-se que as raposas perderam parte de seus traços selvagens e desenvolveram características fisiológicas, anatômicas e psicológicas que não eram antes encontradas nos animais da natureza. Muitas das raposas domesticadas possuem orelhas moles e caídas, caudas curtas ou enroladas, mudanças na cor da pelagem, no formato do crânio e dos dentes. Além disso, os animais caracterizados como mais dóceis balançavam a cauda quando em contato com os humanos, comportamento muito comum entre cães domésticos. Após 40 anos de experimento e mais de 45.000 raposas procriadas, Lyudmila Trut, graduanda escolhida para gerenciar o programa, concluiu que as raposas agora obtidas eram tão dóceis quanto um cachorro e conviviam com humanos assim como qualquer pet doméstico. Experimento de Kukielkova. A geneticista Anna Kukielkova e sua equipe de pesquisa utilizaram dos diferentes temperamentos de raposa obtidos a partir dos experimentos de Belyaev para descobrir mais a respeito das variações genotípicas desses animais. Mesmo após a morte de Belyaev, diversos cientistas continuaram cruzando raposas com comportamentos específicos para entender mais sobre a relação dessa característica com os genomas dos animais. Assim, foram obtidos 3 temperamentos de raposa:
as raposas mansas, que gostavam do contato com humanos, as raposas agressivas, que atacavam ou rosnavam para os humanos que viam, e as raposas neutras, que não eram nem agressivas, mas também não eram mansas. Observando essas características, Kukiekova e seus companheiros decidiram sequenciar o material genético desses 3 grupos de animais, com o objetivo de determinar precisamente quais genes estariam associados a essas variações comportamentais. Para isso, inicialmente foi realizado o sequenciamento de raposas vermelhas selvagens, que não haviam passado pelo processo de seleção artificial. Depois disso, foram sequenciadas 10 raposas de cada um dos grupos de comportamento selecionado, 10 raposas agressivas, 10 neutras e 10 raposas mansas. O resultado obtido com o sequenciamento apontou variações significativas entre os diferentes grupos em 103 regiões genéticas. 45 desses genes já haviam sido apontados como relacionados à domesticação canina, e outros 30 eram relacionados a comportamentos agressivos e mansos em raposas. No entanto, um dos genes em que se encontrou variação se destacou, o SOR-CS1. O gene SOR-CS1 está relacionado a proteínas envolvidas na sinalização no sistema nervoso central, sendo associada à formação de memória e ao aprendizado. Realizando mais testes, o comportamento manso e agressivo pôde ser consistentemente associado às diferenças no gene SOR-CS1. A maioria das raposas mansas apresentavam a mesma variação do gene. Poucas mantinham os mesmos alelos encontrados nas raposas agressivas. Essa constatação levantou a sugestão de que a domesticação estaria, de alguma forma, associada à maneira como se dava o processo de aprendizado e memorização nos animais, ou que, à medida em que ocorre a domesticação, o genótipo dos animais era adaptado para otimizar a capacidade de aprender e memorizar novas informações. Conclusão deste estudo. O trabalho dos geneticistas esclarece que houveram mudanças na neuroquímica do cérebro das raposas, assim como mudanças de comportamento e mudanças físicas. Os níveis de serotonina foram significativamente aumentados, o que é um dos possíveis inibidores do comportamento agressivo dos animais. Animais domesticados sentem um menor estresse em relação a animais selvagens quando confrontados com coisas desconhecidas ou com seres humanos. E o estudo descobriu ainda genes que podem estar envolvidos nessa diferença comportamental. O estudo mostrou que esse conjunto de mudanças podem acarretar na síndrome da domesticação uma série completa de outras modificações, como, por exemplo, orelhas caídas, rabos encaracolados ou traços faciais juvenis. Em outros termos, essas mudanças comportamentais geneticamente dependentes parecem ser fundamentais para a domesticação entre várias espécies de animais. Além de aprimorar a compreensão sobre a base genética de variações no comportamento social e sobre o processo evolutivo da domesticação, o estudo implementou informações significativas que podem ajudar a elucidar inúmeros transtornos de comportamento das espécies. O próximo passo almejado é compreender quando pode considerar-se que um animal está totalmente domesticado, uma vez que é provável que as raposas mansas, que ainda possuírem genes presentes nas raposas agressivas, voltem a apresentar comportamento selvagem caso percam o contato com humanos. Fato que não acontece com animais solidamente domesticados, ao longo de milhares de anos, como por exemplo os cães, os quais foram, há pelo menos 15 mil anos, progressivamente selecionados a partir de lobos cinzentos. Seria proveitoso, então, indicar qual o nível de variação genética entre os grupos comportamentais para que se tenha tal nível de domesticação. De qualquer modo, é fascinante, pois enquanto os seres humanos da antiguidade precisaram de centenas ou até milhares de anos para domesticar os lobos,
Esse experimento singular, em pouco mais de meio século, vai ao encontro de conquistar tal interação mais rapidamente.